Eu acho que é isso. Agora foi. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Editoria Livre. Eu sou J. Fagner. Estou aqui hoje com meu amigo Jonatas Oliveira e a gente resolveu bater um papo meio que informal, meio que descompromissado sobre o novo anúncio aí, que já se tornou meio que uma constante, sobre o fim da TV aberta, né? Eu, como sou um cara que não entende muito de TV, chamei alguém que está sempre pesquisando e estudando sobre o assunto. Tudo bem, Jonatas? Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem, sim. E por aí? Tudo tranquilo. Jonatas, vamos começar aqui pelo mais básico. Eu vi uma matéria aqui é, anunciando que após décadas a Globo confirma o fim da TV aberta. E é uma manchete sensacionalista, porque, na verdade, o que acontece é a Globo fechou o sinal para a Europa. O único país que continua com o sinal da TV Globo aberto na Europa é Portugal. Para os outros, a TV só é acessível agora pelo pacote de assinatura, né? Mas há não sei se você percebe nessa manchete, há um oba-oba, como se a Globo em si estivesse encerrando o seu funcionamento na TV aberta, mas parece que não é bem isso que está acontecendo. Qual é o panorama que a gente tem de verdade sobre esse quadro da TV aberta aqui no Brasil e no exterior, Jonatas? Essa questão da TV aberta deixar de existir é a maior lenda urbana da área de comunicação de todos os tempos. A TV aberta nunca vai morrer, assim como o rádio não morreu quando a TV passou a existir, e tantas outras mídias continuam a existir em paralelo com outras tantas. Como o E cinema, né? sim, sim, o cinema vai morrer por causa da TV. Tá aí o cinema. Acho que lá atrás alguém falou, o teatro vai morrer por causa do cinema. Tá aí o É, teatro. Os livros também, né? Disseram muitas vezes que os livros iam morrer e tal. Não morre. O que acontece é que eles se reinventam, mudam, sim, muda o formato. A TV aberta está em processo de reinvenção já há bastante tempo e tem muitas coisas que foram feitas nos últimos anos, mas deixar de existir é uma bobagem, assim, enorme. Eu vejo no Twitter muita gente falando, porque a audiência está em queda, vai ser o fim da TV aberta. Não vai ser o fim da TV aberta. A audiência não está em queda. O que acontece é que a audiência está pulverizada. Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham como única fonte de entretenimento a TV. Aham. E 8 horas da noite, 8 horas da noite, eu ia ver o Jornal Nacional. Só que 8 horas da noite era o jornal numa emissora, era o programa X e o programa Y. Então, eu ia para o jornal. Então, a minha audiência era maior. Com o tempo, começou a ter canais de notícias, a gente tem outras mídias brigando por aquela audiência. Então, você tem a audiência, que é um número fixo, e pessoas querendo consumir conteúdo. Cada uma vai para onde ela quiser. Então, às 8 horas da noite, não necessariamente eu posso ver jornal, porque eu posso ver jornal depois no canal de notícias. Ou eu não quero ver jornal porque eu já li no G1, no UOL, no Terra, no R7, tudo que eu queria ao longo do dia. Então, Uhum. a audiência ela se fragmentou. O número é o mesmo, né? As pessoas são as mesmas, mas elas vão para lugares diferentes. YouTube, que é um grande rival, streaming, enfim. É isso que acontece. Quando a Globo cancela o sinal dela na Europa, em alguns países da Europa, com exceção de Portugal, o que acontece? Ela é uma estratégia mais comercial do que de tecnologia, vamos dizer assim. A Globo está querendo promover o Globoplay internacionalmente para a comunidade brasileira. Então, qual que é a melhor forma de promover o Globoplay? Cancelando o sinal da Globo nas TVs por assinatura. Como que a Globo agia comercialmente na Europa, no mundo, né, de forma geral? A pessoa assinava um pacote de TV de uma operadora X e tinha lá um canal internacional chamado Globo Internacional, que daí você, como brasileiro morando, sei lá, na França, podia contratar. Qual que foi a lógica dela? Agora ninguém mais vai contratar o canal pela TV, pelo pacote X. Agora vai contratar direto de mim. Isso traz para a mão dela uma série de questões, porque se antes ela cobrava, sei lá, 10 euros
para poder distribuir o canal dela via operadora, agora ela continua cobrando os mesmos 10 euros, só que a diferença é que isso tudo vem para o bolso dela, ela não tem que dividir uma fatia disso com ninguém. E ela começa a ter mais controle também de uma série de questões, como audiência, o que aquele público dela na França, ou na Europa, ou na Itália, ou na Espanha, sei lá, o que aquele público consome. Ela consegue ter muito mais dados, ela consegue manipular essa informação melhor e poder oferecer conteúdo mais direcionado. É curioso você falar isso. Eu entrei aqui no site para verificar o preço, é exatamente o que você falou, 9,99 euros. É, Arredondei um centavo. 1 centavo, exatamente, 10 euros exatamente. E aí a gente volta um pouquinho naquilo que você estava falando sobre a questão da pulverização é, da, da audiência. E eu lembro aqui, cara, quando eu era moleque, no interior da Bahia, lá na minha cidadezinha de Piauí, uma cidade que hoje tem 42 mil habitantes, e na época a gente não pegava todos os sinais. Tinha basicamente o sinal da Rede Globo, do SBT, às vezes a Manchete, às vezes a Bandeirante. E eu lembro que a maior sensação da semana era o programa dos Trapalhões que passava no domingo. A cidade parava no domingo para assistir os Trapalhões. E a gente chegava na escola no dia seguinte, a molecada toda estava comentando sobre o último episódio dos Trapalhões, sabe? Recontando as piadas e tal. Você via que todo mundo parava para ver a mesma coisa. E aí, um pouco depois também, tinha aquelas novelas que fizeram muito sucesso, como Que Rei Sou Eu, aquela do O Salvador da Pátria, do Sassá Motema, não sei se você lembra disso, e que também era sucesso absoluto, assim, meio que... Eu não sei o restante do país, mas a minha cidade parava para assistir. E hoje está tudo pulverizado, né? Tem uma turma que está na Netflix, uma turma que está no Prime Video, uma turma que está na HBO, uma turma que está no Globoplay, uma turma que está nas TVs abertas, e aí a gente divide também. Então está pulverizado. Mas, de fato, pensar que por causa disso haverá um fim, eu acho que não, né? Porque o anunciante continua, a gente tem um público que ainda não sabe mexer direito com o stream, a gente tem um público que não tem dinheiro para consumir o stream, que não tem dinheiro para manter uma internet funcionando, porque às vezes a gente mistura as coisas, parece que o Brasil é São Paulo, né? E o Brasil profundo não é São Paulo, né? Curiosamente. Sim, sim. Você contou essa história, eu lembro de quando eu era criança também, que é um panorama muito forte daquela época, e ainda hoje é muito presente nos rincões do Brasil, vamos dizer assim. A Uhum. TV era um negócio que tinha na sala, ponto. Não tinha TV do quarto, não tinha TV do quarto do pai, não tinha TV em outro Sim, lugar, tinha sim. na sala. Então, a hora de ver a novela, eu leio assim, eu estava conversando com uma amiga minha outro dia, ela falou, nossa, mas você era muito noveleiro. Eu falei, eu não era noveleiro, porque assim, eu lembro que quando eu era criança, eu via muita novela. Mas não Uhum. porque eu era noveleiro, eu não gostava. Mas minha mãe era dona do controle. Uhum. Sim, perfeito. Minha mãe era Perfeito. dona da tela. Eu só podia assistir quando ela não estivesse assistindo. Porque quando ela Aham. estivesse no... Eu tinha que assistir o que ela gostava de assistir. Aham. Então, é, e isso é uma constante em muitos pedaços do Brasil ainda, né? E naquela Uhum. época era muito recorrente, porque ou você assistia novela ou você ia fazer qualquer outra coisa. Aham. Ia brincar na calçada, ia ficar no seu quarto. Você não tinha outra forma de entretenimento. A TV era uma TV só. Hoje, o que acontece? Hoje você tem TV no quarto, TV na sala, TV na cozinha, Até no enfim. celular, né? Sim, sim. Além da TV, hoje também é possível. Você tem um esquema de multitela. Você consegue consumir o conteúdo da TV. A TV antigamente era um veículo, né? Hoje ela é um aparelho, vamos dizer assim, É, é. porque você consegue consumir o conteúdo televisivo no celular, no computador, no tablet, até numa TV também. E se a mãe está assistindo TV na sala hoje e em alguns centros, né, o filho não quer assistir TV, não quer assistir aquela novela, não quer assistir o que ela está assistindo, ele pega o celular dele, ou o celular dela, ou o tablet, ou o computador, vai para outro canto e assiste o que ele quiser. Ou Uhum. de repente
tem uma TV no quarto dele só para assistir o que ele quiser. Então você tem uma possibilidade. É claro também que isso foi uma evolução social, mas também foi graças à nossa evolução econômica, Sem dúvida. porque na época uma TV era muito cara. Hoje, graças à questão do barateamento do equipamento, você consegue ter TV em vários cômodos da casa. Tem um amigo meu, por exemplo, que eu estava conversando, ele tem TV na cozinha. Eu comecei a achar demais, assim. Eu falei, onde ele vai tem uma TV. Eu quase perguntei se tem TV no banheiro, mas era para ele tirar, porque a umidade faz mal para o aparelho, né? Mas, mas você tem essa questão de pulverização. Então, hoje é muito mais fácil você ver série, ver tudo em qualquer lugar. E aí você pulveriza mesmo, não tem jeito. Então, você falou do horário da mãe assistir a novela, e eu lembrei que havia os programas infantis que normalmente era na parte da manhã, porque pela manhã a mãe estava cuidando lá ou trabalhava fora, ou estava cuidando das coisas de casa, né? E esse era o momento que a gente tinha para assistir TV, né? Aquilo que a gente gostava. Então era o momento que as emissoras usavam ali para passar os seus programas infantis. Havia uma concorrência ali nos anos 80, você é um pouco mais jovem do que eu, mas deve lembrar talvez, que havia uma concorrência entre Globo, SBT e Manchete. Então, o SBT e a Manchete tentaram muitas vezes colocar programas também na parte da tarde, né? Você tinha o programa da Mara, que era à tarde, a Manchete tinha a Angélica, com o Clube da Criança à tarde também, com aquelas séries japonesas, né? Para tentar atrair uma audiência que de repente não tinha, sei lá, estudava pela manhã, né? Não tinha a oportunidade de assistir pela manhã porque estava na escola, então à tarde, né? Mas aí a Globo, com aquela Vale a Pena Ver de Novo, que normalmente as mães já tinham terminado o almoço, já estavam mais, né, no momento de descanso, iam reassistir a novelinha, e a gente, como você falou, a gente ficava meio que submisso, porque quem era o dono do controle não éramos nós, né? E a gente ficava nessa questão. Agora, é curioso você falar disso do barateamento, né? Porque eu lembro a primeira TV mesmo assim, colorida, o controle remoto que a gente teve em casa, eu já tinha 14 anos, ali foi no início do Plano Real. Eu lembro que minha mãe comprou uma Sharp 20 polegadas, sabe? Colorida com controle remoto, que hoje em dia a gente fala TV colorida, a juventude nem sabe o que é isso, mas naquele período era muito comum as TVs em preto e branco ainda, né? Início dos anos 90 ali. E aí, quando, caramba, a gente comprou uma TV colorida com controle, eu comecei a achar, caramba, a gente tá rico, né? Já temos uma TV com controle remoto aqui. E era a sensação, porque aquele filme de sessão da tarde, a gente assistia e reassistia, né? E eu lembro também quando a gente começou lá na minha cidadezinha do interior a pegar o sinal da TV Record, ali também nos anos 90, e a TV Record tinha umas séries assim diferentes e tal. Caramba, aquilo era muito divertido. Aí a gente chegou hoje em dia em que todo mundo tem um aparelho, um tablet, um celular, sei lá, uma tela qualquer na mão, e você assiste o que quer na hora que quer. É legal por um lado, porque você consome aquilo que você quer. Hoje você não é mais obrigado a assistir a novela junto com a sua mãe. No entanto, cria um certo individualismo, você percebe? Porque cada um vai para o seu canto, às vezes duas, três pessoas moram na mesma casa e cada um vai para um canto com uma tela diferente na mão, assistir uma coisa completamente diferente, né? E as pessoas já não se comunicam tanto, já não têm essa experiência de ver uma coisa juntos, né? A impressão que eu tenho aí, de novo, eu não entendo muito de TV, peço que você me corrija, por favor, mas a impressão que eu tenho é que a última experiência que nós tivemos assim foi a Game of Thrones, né? Já deve ter o quê? Uns 3, 4 anos que acabou, não sei. Nem sei, mas Uhum. enfim. Mas eu acho que foi a última experiência que a turma se juntava para assistir juntos, né? Hoje em dia, eu não sei, tem alguma coisa nesse sentido ou realmente isso é uma coisa que a gente não volta mais? Pontualmente acontecem alguns eventos assim que as pessoas assistem, né? Algumas novelas, alguns produtos, né? Que lançam e são assistidos em conjunto. Tipo Game of Thrones, futebol. sim, sim. Game of Thrones foi uma
foi um desses exemplos. Mas a gente tem também alguns finais de novela, como foi o de Avenida Brasil, um pouco antes do Game of Thrones. Você também teve a estreia de Pantanal, que também mobilizou bastante. Eu falo isso porque eu acompanho muito Twitter e eu vejo que as pessoas estão comentando. Uhum. E Pantanal gerou assim um buzz muito grande, que eu não via há muito tempo assim nas redes sociais. Você também tem hoje, especificamente, você também tem a Stranger Things lá da Netflix, que apesar de ser streaming, tem uma mobilização grande. Então, assim, você não precisa necessariamente, para algumas séries, alguns produtos que estão só no streaming, você não precisa necessariamente postar sobre o mesmo episódio que está todo mundo postando. Mas para você fazer parte do assunto, você tem que postar sobre ele, entendeu? Mesmo Sim. que todo mundo está assistindo 5 e você está vendo um. Uhum. Beleza. E o que é ruim é você postar 3 meses depois. Aham. Tanto a Netflix, ela tem uma métrica de audiência que é muito diferente do que a... Eu não sei exatamente como funciona, mas a métrica dela é: se uma série der um bom consumo de vídeo um bom consumo de horas de conteúdo nos primeiros 30 dias, pelo menos era assim, não sei se mudou, mas até onde eu acompanhei era assim. Se a série tivesse um bom consumo nos primeiros 30 dias, a possibilidade dela ser renovada é muito grande. Caso ela não deu um bom retorno nos primeiros 30 dias, ela é cancelada. Então, assim, é mais ou menos essa a métrica da rede social. Então, você tem que conversar sobre aquilo e postar num determinado período. Se você deixar para muito depois, você vai estar atrasado. Então, assim, ainda existe. Mas produções lineares, né, como programas ao vivo, aí entra futebol, Copa, eventos esportivos, isso sempre é em tempo real. Legal isso. Porque, veja bem, você estava falando aqui e eu estava pensando nisso, né? Primeiro, a necessidade que a gente tem de participar do debate social, né? Então, assim, tá, o Twitter hoje em dia é mais ou menos como uma ágora, né? Na época da Grécia Antiga, a praça pública em que todo mundo ia discutir as coisas. Hoje em dia, eu acho que esse espaço é tomado ali pelo Twitter, né? As pessoas vão para o Twitter para estar discutindo as coisas, inclusive aquilo que estão assistindo, né? E aí a gente quer participar do debate social e muitas vezes você vai ver uma coisa porque está todo mundo vendo, porque você quer saber o motivo de tanto burburinho, né? Não sei se ainda acontece isso, mas creio que sim. É, Para exemplificar isso, eu vou falar de um negócio que você falou há pouco. Imagina hum, você chegando na escola, todos os seus amigos falando dos Trapalhões e você falando do programa Silvio Santos. Não ia uhum, rolar. não ia rolar, exato, exato. Então você quer participar do debate, né? Então você acaba vendo também. Agora, tem algumas coisas, você vê, a gente que é da velha guarda, não sei se talvez você já tenha se adaptado legal, mas eu ainda tenho algumas dificuldades. Por exemplo, tem séries, a Netflix, por exemplo, você tem séries como Better Call Saul, não sei se você conhece, que é um spin-off do Breaking Bad, que é uma série que eu gosto muito, e é uma série que sai episódios semanais. E aí eu acho legal porque assim, eu consigo acompanhar um episódio por semana, né? Por causa do trabalho, a correria chega muito tarde, enfim, e sai muito cedo. Eu não consigo fazer essa coisa da maratona que a turma faz, né? E a maior parte das séries hoje não é mais lançada assim um episódio por semana. Sai, às vezes, sei lá, 5, 10 episódios de uma vez só, e a galera, às vezes, vara a noite assistindo aquilo, né? Que eu acho legal, mas eu não consigo por uma falta de tempo, sabe? Eu sou impossibilitado de conseguir fazer isso aí. E aí dá uma certa angústia quando você vê um episódio e os outros episódios estão lá disponíveis, mas você está na correria e você não consegue ver ali imediatamente. E aí você fica com medo de entrar no Twitter e tomar um spoiler no meio da cara, sabe? E aí você, enquanto tá vendo uma série que tá tudo disponível lá, você meio que fica evitando as redes sociais para não tomar spoiler, né? Evitando conversar com as pessoas, porque inevitavelmente isso vai acontecer. Mas como eu falei, às vezes por uma falta de tempo mesmo, por causa da correria, eu tô falando por mim, né? Eu acabo levando às vezes 2, 3, 4 semanas para acabar de ver uma série, enquanto a molecada ir de um dia para o outro
elimina muito rapidamente, né? Já parte para a próxima, já estão comentando a próxima, né? Como é que você é diante disso aí? Se é que você acompanha a série também, nem perguntei isso. Essa especificamente não, mas esse é um comportamento padrão de streaming. A série tá lá, você assiste tudo de uma vez. Na verdade, o streaming nasceu com essa necessidade também, né? Por que que eu posso, por que que eu vou ficar lançando ou veiculando um episódio por semana, que era a métrica, né? Que era o formato de série, de novela, enfim, no passado, né? Sendo que eu posso ter na Netflix, quando surgiu, né? É, todos os episódios da temporada de uma vez. Então a Netflix, que ficou sozinha no mercado de streaming por muito tempo, ela fazia isso, ela pegava todos os episódios, lançava lá e você via a hora que você queria. Então você não ficava esperando um episódio por semana e etc. Mas, recentemente, é, o, com a chegada de mais serviços de streaming, etc., todos deram um passo atrás nesse sentido. E foi muito legal esse passo atrás, porque é uma estratégia puramente comercial, e é muito louco isso. Por exemplo, a Globo, no ano passado, já que a gente abriu falando dela, né? A Hum. Globo, no ano passado, lançou a segunda temporada de Verdades Secretas 2. Não sei se você Sim, eu ouvi acompanhou alguma. falar. Não, eu não assisti, mas eu ouvi falar. Ela lançou, eu não lembro quantos episódios eram, mas eram episódios quinzenais. Acho que eram 10 episódios por quinzena, se eu não me engano. É. Aí ela tinha, tudo bem que novela é uma obra aberta, beleza, mas por que que ela fez isso? Veja bem, a novela Verdade Secreta 2 teve 50 capítulos, se eu não me engano. Se ela lança os 50 capítulos no início de um mês, até o final do mês todo mundo vai assistir aquilo, Uhum. certo? Sim. Porque você tem essa coisa de, já tá, eu vou continuar assistindo, vou assistir, vou continuar, tal, no final de semana, porque terminar de assistir uma série é igual correr uma maratona, eu preciso terminar logo, eu quero ver, eu quero acabar, até para eu falar, olha, galera, no grupo do Zap, né, ou no Twitter, galera, acabei a série e tal, porque você vira o cara. É a mesma coisa de ganhar uma maratona, né? Tem gente que ganha maratona e tem gente que termina de assistir a série. E o que acontece? Quando a Globo fez isso, eu fiquei me perguntando por que que os streamings estão fazendo essa estratégia de lançar aos poucos, sendo que eles nasceram, né, lá atrás com a premissa de não deixar o usuário esperando para ver todos os episódios, todas as temporadas. A resposta é o seguinte: como hoje você tem muitos streamings, os usuários migram de um para o outro. Então, eu assino o Netflix esse mês, assisto o que eu quero, no mês seguinte eu vou lá e cancelo o Netflix e assino o HBO Max. E assim eu Uhum. vou. Hoje, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo lançamentos em blocos para prolongar essa assinatura. Então, se eu assino para assistir Verdades Secretas, eu vou ter que esperar por 3 meses. Vou ter que assinar o Globoplay por 3 meses até assistir tudo. Uhum. A Netflix também. Ela lançou Stranger Things agora em junho. E a segunda parte da quarta temporada vai sair agora em julho. Ou seja, se eu assinei só para assistir Stranger Things, eu vou ter que esperar pelo menos um mês e meio. Vou ter que ficar ali para poder assistir tudo. Com essa estratégia, eu seguro a assinatura por um mês e meio e automaticamente a pessoa paga 2 meses, né? Não tem jeito por causa lá do cartão de crédito, etc. Ou seja, você tem esse comportamento, você tem essa questão de assistir, é uma questão de comportamental, mas o streaming já percebeu isso, já percebeu que existe essa coisa de querer assistir, de querer de tal. Então, o que eles estão fazendo? Bolando estratégias para segurar os assinantes. Porque a partir do momento que você assiste tudo e é só aquela série que te interessa, você não tem mais motivo de continuar assinando. Então, você vai Legal. lá e é isso para todo mundo. Então, agora eles estão correndo atrás de não deixar mais isso acontecer. Tanto que, para o ano que vem, para o final do ano,
já que a gente estava falando de Globo, voltar a falar da Globo, o que eles vão fazer? Eles vão lançar uma novela, não lembro o nome agora, mas eles vão lançar uma novela no final do ano. O primeiro bloco de capítulos, acho que ela vai ter 80 capítulos. O primeiro bloco com 40 vai sair entre novembro e dezembro. Eles vão lançar aos poucos nesse período. Depois vai entrar o BBB e o segundo bloco vai entrar só depois do BBB. Aí você me pergunta, mas por que isso? É óbvio, porque assim eles seguram a assinatura das pessoas por pelo menos, quem estiver acompanhando a novela, né, vai segurar a assinatura das pessoas por pelo menos 4, 2, daí tem o BBB e mais 2, depois dá 3, 5, 7 meses. Aí você fala, mas quem assinar por causa da novela não vai continuar por causa do BBB. Mas, historicamente, no período do BBB, tem um número muito grande de assinaturas. Então, o que a Globo quer? A Globo quer reter essas assinaturas do BBB para continuar assinando. Então, ela vai jogar a segunda temporada da novela na sequência. É meio louco, assim, mas é a estratégia que eles estão adotando para poder evitar a fuga de assinantes. Perfeito. Bom, eu vou dar uma pausazinha agora, porque apareceu aqui na minha tela, deve ter aparecido na tua também, um aviso de que em 10 minutos a conexão cai, porque é o limite do serviço free do Zoom, né? Uhum. Então eu vou desconectar e conectar de novo, né? Ou parar de gravar e gravar de novo, para ver se a Uhum. gente consegue aqui só terminar. Eu acho que já tem, não sei se você percebeu, já tem acho que uma meia hora que a gente está falando. Passa rapidinho. Não. Desculpa, não te ouvi. Para mim não apareceu ainda não, mas Ah, eles aí mandam o link novo que eu entro. tá, peraí.